O Santos foi amassado pelo Vasco, tomou 6 a 0, o Neymar saiu chorando, mas em 2012 o mesmo Santos de Neymar aplicava uma das maiores goleadas da história da Libertadores. 8 a 0 em cima do Bolívar com show de Neymar, Ganso, Elano, o Santos destruiu o Bolívar. E se no jogo contra o Vasco a imagem que ficou marcada foi o Neymar saindo chorando, no jogo contra o Bolívar foi o Neymar fazendo a reverência na comemoração e calando a boca do técnico adversário que disse que não conhecia o Neymar, não sabia o que era o Neymar, mesmo o Neymar tendo destruído na Libertadores de 2011. E o mesmo Santos, 2 anos atrás dessa goleada no Bolívar, com Robinho, Neymar e companhia, meteram 10 a 0 no Naviraense pela Copa do Brasil. Mas como a imagem tá em Ultra HD 4K, a gente resolveu pular alguns gols aí, né? Porque tem gol que, pelo amor de Deus, mano. Mas é isso que nós vamos ver hoje, a maior goleada aplicada versus a maior goleada sofrida de cada time no século. É um vídeo bastante interessante, eu mesmo fiquei bastante curioso fazendo as pesquisas aqui. E se o seu time tá como o Vasco, que acabou goleando algum time recentemente, pode ficar tranquilo que em algum momento desse vídeo você também vai ver o seu time tomando aquela sapequinha gostosa, aquele tapinha, aquela sapeca que nenhum torcedor gosta de ver o time tomando. Não se preocupe que você vai ficar igual o Neymar, chorando por ter sido goleado também. Então é isso, rapaziada, vamos pro vídeo. Como eu sempre peço, deixa o dedão no like logo de começo. E se é a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, já se inscreve agora no canal. E no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas eu garanto que você não vai se arrepender. Fechou, meu parceiro? Se você não curtir, eu apago esse vídeo. Então é isso, tamo junto. Vamos pro vídeo. Presta atenção nessa bizarrice. O Vasco meteu 6 a 0 no Santos, mas o próprio Vasco recentemente tomou 6 a 1 do Flamengo. Mas o Flamengo também tomou 6 a 1 duas vezes desses tempos pra cá. Então vamos por parte, vamos na linha cronológica aí. O Flamengo aplicou uma goleada absurda pra cima do Vasco na temporada passada. Verratti abriu o placar, mas Cebolinha, Pedro, Davi Luiz, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol aplicaram uma das maiores goleadas da história do clássico. O torcedor do Vasco, obviamente, ficou extremamente aborrecido, teve crise, polêmica lá. O torcedor do Flamengo saiu grandão, obviamente, orgulhoso, mas há um tempo atrás, o Flamengo tomou um 6 a 1 bem dolorido também, mano. Em 2005, o Flamengo tomou 6 a 1 do São Paulo. E o São Paulo de 2005 não era brincadeira, né? Ó, bota só na tela aqui, ó, os títulos que o São Paulo conquistou em 2005. Só essas brincadeirinhas aí, né, mano? O São Paulo saiu na frente com Ed Carlos, o Flamengo até chegou a empatar, mas Amoroso, Ed Carlos, Mineiro, Josué e Souza trataram de amassar o Flamengo em pleno Rio de Janeiro, uma goleada histórica e, mano, humilhante demais naquela época, mano. Um detalhe curioso desse jogo é que o São Paulo já era campeão da Libertadores nesse momento, mano. E o presidente flamenguista Márcio Braga disse a maldita frase que todo presidente tem mania de falar e tem que parar com essa merda, mano. Tem que falar com essa porcaria. Vamos ver se o campeão da Libertadores é isso tudo mesmo. E a gente já sabe com experiência de futebol que todo mundo que solta essa frase é amassado uma hora ou outra. O Léo falou, vamos ver se o Barcelona é isso tudo mesmo, tomou um sacode. Marco Braz falou, Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar, tomou um sacode. E esse outro lendário aqui, Márcio Braga, disse a mesma coisa e tomou um sapeca também. Uma curiosidade interessante é que o São Paulo de 2005 goleou 14 vezes na temporada de 2005. E até hoje é o melhor ataque da história do São Paulo, com 169 gols marcados na temporada, o maior da história do clube. O São Paulo também meteu 10 a 0 no Botafogo da Paraíba nos anos próximos ali, mas a gente vai dar prioridade aqui nesse vídeo em goleadas envolvendo clubes da elite, sabe? Tipo, meteu 10 a 0 no Sampaio Corrêa. Só se não tiver nenhum outro exemplo bom pra colocar, tá ligado? Mas nem só de glórias vive o soberano São Paulo, que tomou um 6 a 1 também, bem gostosinho, mano. E eu tô falando do 6 a 1 do Corinthians em 2015, com gols de Bruno Henrique, Romero duas vezes, Edu Dracena, Luca e Christian. O São Paulo saiu amassado do jogo contra o Corinthians em uma das maiores goleadas do confronto. Ficou empatado como maior goleada do confronto porque o São Paulo já tinha metido 6 a 1 no Corinthians em 1933. Mas da era moderna, obviamente todo mundo vai lembrar mais disso aqui, né? Porque é mais recente, né, rapaziada?
Mas calma lá, torcedor corintiano, não fica aí se achando demais, porque vocês também tomaram algumas sapecadas aí nos últimos anos, mano. Apesar do Corinthians ser um time conhecido por ser um time muito bem defensivamente, então acho que por isso eles não tomaram nem um 6-1, mas chegou perto. Tomou 5-1. O primeiro foi pro Flamengo, lá em 2020, mano. Pode ver que tava estádio vazio aí e tal. O Corinthians recebeu o Flamengo em casa, mas não imaginava que tomaria um sacode. 5-1 pro Flamengo, com gols de Vitinho, gols de Pedro, Everton Ribeiro, Bruno Henrique. E o Flamengo aplicou uma goleada em cima do Corinthians, que só conseguiu descontar e fazer o seu gol de honra, mas até o momento aquela ali tava sendo a maior goleada da história do Corinthians ali em Itaquera, né, mano? Mas depois esse recorde seria empatado, porque o Bahia em 2023 aplicou 5-1 pra cima do Corinthians, mano. E era um jogo importantíssimo pro Bahia, que fugia ali da zona da degola, né, mano? E eu acho que nem o mais pessimista torcedor corintiano imaginava que o Corinthians sofreria tanto com o Bahia dentro de casa. Com 2 gols de Tassiano, gols de Cauli e um show de jogadas, o Bahia obliterou o Corinthians, que mais uma vez só conseguiu fazer o seu golzinho de honra ali, mas foi amassado em casa 5-1. E essa derrota meio que empatou ali com as piores derrotas do Corinthians nos últimos anos, né, mano? Teve essa do Flamengo e teve essa do Bahia aí, né, cara? Então o Corinthians também amassou o São Paulo, mas foi amassado. Futebol é isso, né, mano? E hoje em dia goleadas são mais comuns, né? Parece que antigamente era menos comum você ver tanta goleada assim envolvendo um time grande, não sei. Agora até na Premier League você vê, tipo, sei lá, 7-2, 5-1, 6-0 o tempo todo. Aí o outro time, que o United ou o Liverpool, acaba de tomar um 5-0, aí no outro jogo ganha de 6. O futebol atual tá muito ofensivo, muito doido, né, mano? Mas calma aí, torcedor do Bahia, que se vocês meteram 5-1 em uma das maiores goleadas da história do Corinthians aí em casa no Campeonato Brasileiro, vocês também tomaram a goleada bem feia aí pro Cruzeiro em 2003, simplesmente 7-0. Comandado por Alex, que marcou um hat-trick, depois marcou mais um gol, o Cruzeiro em 2003 simplesmente não tomou conhecimento do Bahia e aplicou uma das maiores goleadas da história do Campeonato Brasileiro, 7-0. E pra piorar ainda, o Bahia acabou sendo rebaixado depois dessa derrota, mano. Então foi realmente pra jogar o Bahia lá pra baixo, infelizmente, né? E o Cruzeiro que aplicou essa goleada histórica aí no Bahia, meu parceiro. Mas calma lá, torcedor do Cruzeiro. Vocês podem estar lembrando aí também do 6-1 em cima do Galo, né? Mas o Cruzeiro também acabou tomando uma goleada histórica. 6-2 pro Fluminense. Sim, meu parceiro, o ano era 2005. Cruzeiro e Fluminense se enfrentaram pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro até chegou a sair na frente, mas depois com um show de Petkovic, que marcou esse golaço aí no primeiro gol. Depois marcou esse outro golaço pra virar o jogo, meu amigo. E ainda o Cruzeiro conseguiu ali parecer que ia ficar vivo na partida, mas depois desandou. O Fluminense foi cada vez marcando mais gols, até que terminamos com um placar absurdo de 6-2 pro clube carioca. Simplesmente uma vitória histórica do Fluminense e uma derrota absurda do Cruzeiro. Mas calma lá, torcedor do Flu, o Fluminense também foi amassado recentemente. Recentemente não, né? 2 décadas aí, né? Mas o Fluminense tomou 6-0 pro São Paulo em 2002. Fluminense de Romário tomou um atropelo com show de Kaká, Reinaldo, Luiz Fabiano no São Paulo muito forte de 2002. 6-0 com 2 bolas na trave, teve gol anulado e acabou que ficou barato, mas foi uma vitória, mais um atropelo do São Paulo da década de 2000 aí, que era um time extremamente forte e apelão, né, mano? São Paulino com certeza tem muita saudade dessa época. Nacionalmente, o Fluminense meteu algumas goleadas como 4-0, 4-1, mas a que ficou mais marcada aí pra mim, o que eu prefiro colocar nesse vídeo aqui porque é linda, é a goleada de 6-0 do Fluminense em 2008 em cima do Arsenal Sarandi. Tudo isso porque nessa partida, além do golaço do Thiago Neves que abriu o placar, teve 2 golaços do Dodô, mano, que meteu esse gol aí primeiro, simplesmente um golaço. O que esse cara faz, velho? Olha que golaço absurdo de fora da área do Dodô, mano, batendo de primeira, simplesmente uma pintura. Mano, o Dodô é conhecido como artilheiro dos gols bonitos, né, mano? E esse gol foi extremamente absurdo, golaço do Dodô aí. Essa partida, essa vitória do Fluminense, 6-0 no Arsenal Sarandi, eu acho que é muito boa pra botar no vídeo, até
porque o vídeo fica bonito, né, mano? Você é louco, velho. Que isso, que golaço do Dodô. Depois teve shows aí, golaço dos outros jogadores do Fluminense, mas simplesmente absurdo. E pra fechar os grandes do Rio, falta o Botafogo, né, mano? O Botafogo que tomou simplesmente um amasso pro Palmeiras em 2000. 6-0 pro clube alviverde, mano. O Palmeiras de Arce, Asprila, Evair não tomou conhecimento do fogão e simplesmente aplicou uma goleada lendária, mano. 6-0, fora o baile. Palmeiras que nessa época era conhecido como Palmeiras da Parmalat, né? Era um time completamente forte, mas nem só de derrotas vive o Glorioso, né? O Glorioso também acabou goleando aí recentemente. Obviamente o Botafogo viveu uma das melhores fases da sua história recentemente, até porque conquistou a Libertadores, né? Com um time muito forte aí, com o Tiquinho Soares, né, rapaziada? E companhia, o Botafogo aplicou uma goleada no Aurora, 6-0, obviamente no ano em que o Glorioso foi campeão da Libertadores. Com o show de Tiquinho, Júnior Santos, Savarino, o Glorioso não tomou conhecimento do clube da Bolívia, simplesmente passou o carro pra cima do clube, mano. Que é uma das partidas que consolidam aí e marcam, né, a cabeça, lá ele, marcam a história do torcedor botafoguense por ser o ano que o Botafogo conquista a sua Libertadores, né, mano? Então, simplesmente começou a campanha aí de uma forma inesquecível pro torcedor alvinegro. E o próprio Palmeiras, que meteu aquela goleada que a gente acabou de falar no Botafogo, acabou tomando 6-0 também pro Goiás lá em 2014, mano. O Goiás recebeu o Palmeiras em casa e não tomou conhecimento. Saiu na frente com Ramon Rodrigo de Freitas, depois esquerdinha, meteu mais um. O Eric Kipp depois vai jogar, acaba virando jogador do Palmeiras, acabou fazendo o terceiro e aí virou uma palhaçada, né? David França marcou, Thiago Henrique marcou, Wellington Júnior marcou. O Palmeiras só descontou com Augustinho Alione, mas não adiantou nada, a bagaça já estava feita. 6-0 pro Goiás, uma das derrotas mais icônicas aí do Palmeiras nos últimos anos. O Palmeiras tomou 6-2 do Mirassol também, que ficou marcante, mas essa goleada aqui pro Goiás acho que pegou ainda mais, mano. Mas é isso, rapaziada. Esse vídeo já tá com um tamanho até grande, mano. Tá faltando o Grêmio nessa lista, tá faltando o Internacional, mas se vocês quiserem a gente pode fazer uma parte 2, beleza? Tem muito clube de fora ainda, só ficou os clubes aqui da região sudeste, né, centro-oeste. Então, rapaziada, a gente pode trazer os vídeos aí pra vocês de uma melhor maneira. Se vocês quiserem, a gente traz uma parte 2 aqui, beleza? Comenta aí se vocês querem uma parte 2 desse vídeo. E é isso, mano, encerrando mais um vídeo aqui do Victorando. Espero que você tenha gostado. Comenta ideias de vídeos aí também pra gente trazer aqui pra vocês, beleza? Mas é isso, mano, até a próxima, valeu, fui, tchau.